Sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita. Que o amor do Mestre Jesus esteja entre nós. Dando continuidade ao projeto, hoje nós vamos falar sobre consolação, é o tema. Esse tema está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. A passagem diz: Felizes os aflitos, porque serão consolados. Nós não podemos levar ao pé da letra exatamente o que Jesus nos falou. Nesse caso era o Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Porque se nós levarmos ao pé da letra, nós não vamos compreender. De modo geral, nós não temos muito o entendimento. Como assim? Eu tenho que ter aflições para ser feliz? Não quero ser consolada. Esse é o passo. Eu vou passar, não quero. Quero ser feliz sem problemas. Porque nós sabemos que é impossível neste planeta. Todos nós temos e teremos problemas, obstáculos, aflições. E teremos que lidar com tudo isso. Não tem escapatória. E, neste caso, nós muitas vezes nos revoltamos, porque dizemos assim, nossa, mas nós frequentamos a casa espírita, fazemos evangelho no lar, somos pessoas boas, não fazemos mal a ninguém, no entanto, aconteceu esse problema comigo, ou com meu marido, ou com meu filho. Nós nos esquecemos que nós somos seres espirituais, vivenciando uma existência humana num planeta complicado ainda. Mas nós trazemos conosco, de vidas pretéritas, uma bagagem, questões a serem resolvidas, dívidas, entre aspas, a serem pagas. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que nos acontece tem a ver com o nosso passado e não com o nosso presente. Aqui, lógico, nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher caminho A ou B e ter algum agravante. Mas, de um modo geral, as aflições a que Jesus se refere são as questões que nós temos que lidar para a nossa própria evolução. Nós queremos evoluir, nós precisamos evoluir. Estamos aqui de passagem para isso, lidando com as coisas materiais. Ninguém disse que seria fácil. É muito difícil. Mas se nós temos o entendimento do porquê essas aflições nos acontecem, os obstáculos, os problemas, por que isso está na nossa vida? Se nós temos a paciência e a resignação, fica muito mais fácil o nosso caminho. Isso, por si só, já é uma consolação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, que fala de resignação, é muito interessante, porque se nós não nos resignarmos com o que nos acontece, nós vamos ser pessoas que vamos nos queixar o tempo todo, nós vamos nos vitimizar, nós vamos dizer que isso é uma injustiça, o que nos acontece. Dizer que o que nos acontece é injusto é a mesma coisa que dizer que Deus é injusto. E nós sabemos que isso não existe. Ao contrário, Deus é muito justo. As coisas que nós estamos vivendo, que nós passamos, alguns mais, outros menos, de acordo com a trajetória de cada um, trajetória pretérita e presente, varia. Então a resignação, por si só, já é um bálsamo. Porque se nós estamos resignados, nós estamos enfrentando. Também não adianta ter paciência, humildade e resignação e ficarmos parados, então esperando que o problema se resolva por si só. Nós temos que trabalhar, nós temos que batalhar. Não basta ficarmos parados. Eu entendo que isso me acontece por isso, por aquilo, mas fico parada? Não. Nós temos que entender que neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 12 mesmo, ele nos dá um exemplo. Kardec nos fala que ele compara, a situação da pessoa que sofre com suas aflições, que se queixa, ele faz uma comparação com alguém que deve uma quantia enorme, por exemplo, para um credor, para um banco, por exemplo. A pessoa deve uma quantia muito grande para um banco e está endividado. Aí um dia o gerente vê que nada acontece, que a dívida não é paga, nada sai do lugar. Ele chama a pessoa e fala, olha, você nos deve a quantia X, que é bem grande, nós temos uma proposta a lhe fazer. Você vai pagar 1/1000 do que você nos deve, mas tem que ser agora, por esses dias, rápido. E aí nós vamos quitar a sua dívida inteira. Basta que você nos pague agora 1/1000.
Uma pessoa que ouve isso, ela fica grata ao seu credor ou ela tem raiva, fica revoltada com o seu credor? Obviamente ela fica grata. E é isso que nós devemos agradecer a Deus, em vez de dizer que Ele é injusto. Porque Ele está nos dando a oportunidade, nesta encarnação, de nós quitarmos as nossas dívidas. Por outro lado, aqui diz também nesse mesmo item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se nós, ao invés disso, de ficarmos gratos, ficarmos sofrendo, revoltados, é como uma pessoa que, para quitar a dívida do banco, ela vai num segundo banco, faz um empréstimo e quita essa dívida, então, de 1 milésimo e fica livre deste primeiro banco. Só que aí ela fica devendo para o segundo. Então ela faz, alguém vai vir cobrar, ela faz uma outra dívida no terceiro banco para pagar o segundo. Pagou o segundo, mas ficou com a dívida do terceiro. Aí ela vai num quarto banco, faz uma outra dívida, um outro empréstimo para pagar o terceiro e fica então com a dívida do quarto banco. Isso vira uma bola de neve, não tem fim. Nós queremos então, já que estamos vivendo neste planeta, neste momento, nesta encarnação, vamos aproveitar os obstáculos, os problemas, as aflições que Jesus mencionou e entender que isso é um bálsamo para nós, é uma grande oportunidade de melhoria, é uma grande oportunidade de sermos pessoas melhores, que depurar o nosso espírito, a transformação interior para nos elevarmos. De um modo geral, nós sabemos que é difícil, ninguém disse que seria fácil. Num primeiro momento, quando algo muito aflitivo nos acontece, a tendência é nós levarmos um baque e perguntarmos: por que eu? Por que meu marido? Por que meu filho? Mas quando nós paramos para pensar, ainda que nos doa muito e que seja muito difícil a luta, nós vamos entender que nós nunca estamos sós, em primeiro lugar. Nós temos Deus, que é nosso Pai. Nós temos Jesus, que é o arquiteto e governador do nosso planeta. Temos o nosso mentor e todas as equipes espirituais que estão conosco, nos dando força. Em vez de ficarmos parados, nos queixando, nos vitimizando, esperando que os problemas se resolvam, nós vamos então lutar. Porque com a resignação, a paciência, a humildade e a fé, o caminho será mais leve. As aflições não vão sumir. Um dia elas vão se resolver, mas durante o processo, elas se tornarão mais leves, nós ficaremos menos aflitos. E aí, como Jesus falou, felizes os aflitos, porque serão consolados, nós receberemos a consolação de uma vida melhor, num mundo melhor. A própria resignação já é uma forma de consolação que nós temos, ao invés de ficarmos muito nervosos, queixosos e aflitos e ansiosos. Este planeta é assim, as coisas de fato nos acontecem e nós temos que lidar com elas, não tem outro jeito. Nós temos o livre-arbítrio para escolher a maneira que nós vamos lidar com elas. Vai ser agora, nesta vida, resolvemos o maior número de problemas que nós pudermos, ou vamos deixar para as próximas encarnações? Vamos ficar então com as reflexões sobre a consolação, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. E que o amor dele continue a nos envolver. Graças a Deus.